E aí, gostou da aula? Pegou as dicas do professor? É sempre bom estar atento. Isso com certeza vai te ajudar na hora da prova. Para dar sequência às nossas super aulas Enem 2011, vamos aprender a ler a biologia na mídia com o professor Pedro. Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui reunidos para que a gente relembre alguns conceitos de biologia e que a gente aprofunde alguns conhecimentos em algumas áreas da biologia. E o material que nós vamos fazer hoje, que nós vamos trabalhar aqui juntos, é material exposto na mídia, ou seja, nós vamos tirar informações da mídia e em cima dessas informações a gente vai relembrando conceitos biológicos. Então o que foi feito? Vamos pegar um trechinho de um grande jornal que nós temos aqui no nosso país e esse trechinho ele vai ser colocado à sua disposição, você vai olhar, vai ler junto comigo, vai analisar as questões e a gente vai respondendo aos poucos, tá ok? Esse é o trabalho de hoje que a gente vai fazer junto. Pessoal, dá uma olhada na notícia veiculada. Feijão transgênico resistente ao vírus do mosaico dourado é liberado. Bom, você percebeu que aqui nós temos um fragmento de uma notícia. E envolve alguns seres vivos. Nós estamos falando de feijão, nós estamos falando de vírus e estamos falando aí também de uma doença chamada mosaico dourado. O mosaico dourado é uma doença causada por um vírus e esse vírus está sendo transmitido pela mosca branca. Então nós vamos trabalhar esses conteúdos nas questões que se seguem, tá ok? Então agora a gente vai pegar uma por uma das questões, analisando-as com cuidado e relembrando um monte de conceitos em biologia. Vamos lá? Responda as questões que são colocadas a seguir, baseando-se nas informações oferecidas no texto anterior e conceitos biológicos correlacionados. Tá ok? Então vamos para a primeira? Questão número 1. A respeito da mosca branca, é incorreto afirmar que ela é um artrópodo da classe Insecta, portador de membros articulados, triblástico, celomado e protostômio. Bom, que ela é um inseto, nenhuma dúvida. Ela tem patas articuladas? Sim, é um artrópodo. Ela é celomada? Sim, porque é triblástica. Ela tem mesoderme. E tem também essa informação última, que é protostômio, por quê? Porque nela o blastóporo dá origem à boca, tá ok? Então, perfeito. Letra A, perfeito. Vamos agora para B. Dê uma olhada. Pertence à ordem Diptera, apresentando um exoesqueleto envolvendo o corpo, onde o principal constituinte é a quitina. Quitina é um polissacarídeo. Você lembra o que é um polissacarídeo? Polissacarídeo é um carboidrato feito por milhares de moléculas de monossacarídeos. E nos insetos, o exoesqueleto é quitinoso, ou seja, é feito de quitina. Portanto, também está correto. Vamos para a letra C agora. A mosca branca transmite o vírus da doença do mosaico dourado, se comportando assim como o vetor da doença. Então a mosca não causa a doença, ela só é o vetor, é ela que transmite. Quem causa a doença é o vírus, portanto, está correto. Letra D. A mosca branca, por ser um artrópodo, apresenta ovos do tipo centrolesto e desenvolve segmentação do tipo meroblástica superficial. Você se lembra que os ovos centrolestos desenvolvem segmentação meroblástica e meroblástica superficial. Portanto, a frase também está correta. Tá ok? Vamos para a próxima? Letra E. Ela apresenta respiração traqueal e trocas gasosas por transporte ativo, envolvendo gasto de energia e permeases. Pessoal, trocas gasosas de oxigênio e CO2 são feitas por difusão simples, que é um tipo de transporte passivo, portanto, não envolve gasto de energia e nem permeases, portanto, está errado. O gabarito é a letra E, esta é a frase errada. Vamos para o próximo exercício? Questão 2. A respeito do material genético dos vírus, da mosca branca e do feijão, é incorreto afirmar que letra A. Os vírus podem apresentar DNA ou RNA como material genético,
porém não formam cromossomos metacêntricos, acrocêntricos, submetacêntricos ou telocêntricos, iguais aos encontrados nos eucariontes. Pessoal, cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos, telocêntricos só existem nos seres celulares, tá ok? Mas os vírus têm material genético. Em alguns deles é DNA. Em outros é o RNA, como é o caso do vírus da AIDS. O vírus da AIDS tem RNA, como é o caso do vírus da gripe. O vírus da gripe também tem RNA. Portanto, a frase está correta. Vamos para a letra B. A mosca branca e o feijão são eucariontes. Portanto, apresentam duplicação do DNA nuclear durante a intérfase. Ao duplicarem o DNA do núcleo celular, cada cromossomo passa a ter 2 cromátides irmãs. Ótimo, é isso mesmo. O DNA se duplica na intérfase. A intérfase é aquele período que antecede a divisão. A intérfase vem antes da mitose, vem antes da meiose. Nesse período, ocorre a duplicação do DNA. E você sabe que quando duplica o DNA, o cromossomo passa a ter cromátides irmãs. Beleza? Então também está certo. Vamos para a letra C. O feijão é uma angiosperma. Ela é dicotiledônea. E o feijão é portador de tecidos embrionários denominados meristemas, que realizam mitoses e promovem o crescimento da planta. Ótimo, isso também é perfeito. Por quê? Porque mitoses ocorrem nos meristemas. E meristemas são tecidos de crescimento. Tecidos de crescimento fazem o feijão crescer, ok? Portanto, também está correto. Vamos para a letra D agora? As angiospermas apresentam reprodução com alternância de gerações esporofítica, que é assexuada, e gametofítica, que é sexuada. Apresentam ainda dupla fertilização e meiose durante a produção de gametas. Pessoal, essa frase está errada. Você percebeu que tem um erro nela? O erro está no finalzinho da frase. Dê uma olhada no final da frase. Está escrito que apresenta meiose para a produção de quê mesmo? O que está escrito ali? Está escrito produção de gametas. Nas angiospermas, ou seja, nos vegetais, a meiose não é usada para produzir gametas. A meiose é usada para a produção de esporos. Portanto, o final da frase é que compromete a frase. No restante, a frase está correta. Tá ok? Beleza? Vamos para a próxima. Letra E. A replicação do DNA viral ocorre dentro da célula hospedeira, pois o vírus necessita de nucleotídeos e da síntese proteica realizada pelos ribossomos da célula que está sendo parasitada. Você se lembra que o vírus é um parasita? Bom, se ele é um parasita, ele precisa roubar metabolismo dos outros. E que tipo de parasita que é o vírus? O vírus é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só consegue se reproduzir se ele estiver dentro de uma célula. E por que isso? Bom, é porque, por exemplo, ele não tem ribossomos, ele não consegue produzir as proteínas dele. Ele tem que usar os ribossomos de uma célula hospedeira, tá ok? E outra, para ele se reproduzir, ele tem que montar material genético novo para ele. Só que ele não tem a matéria-prima para isso, que são os nucleotídeos. E aí o que acontece? Ele rouba da célula hospedeira para montar o material do seu próprio corpo. Portanto, a frase está correta, tá ok? Então, como a alternativa pedia para marcar a incorreta, a errada, nós marcamos a letra D. A letra D é que está errada, tá ok? Vamos para a questão número 3. Questão 3. A respeito dos vírus, é incorreto afirmar que, letra A, apresentam hereditariedade, passando informações genéticas aos descendentes. Vírus apresentam material genético. Alguns deles têm DNA, outros têm RNA. E ao se reproduzirem, os vírus passam essas informações aos descendentes. Portanto, eles possuem hereditariedade. Letra B. Apresentam reprodução por montagem de novas cápsulas virais no interior de células que estão sendo parasitadas. Perceba que vírus não tem metabolismo. Ele é um ladrão de metabolismo dos outros. E a maior preocupação dele é roubar metabolismo para se reproduzir. Se ele não conseguir roubar metabolismo dos outros, ele não se reproduz. Portanto, a frase também está correta. Tá ok? Vamos para a letra C agora. São dotados de mutação, de adaptação ao meio, podendo se cristalizar e entrar em estado de latência. Ótimo. Os vírus se reproduzem, os vírus passam informações aos descendentes,
Mas também os vírus, quando o meio se torna desfavorável, eles se cristalizam, entram em estado de latência e sobrevivem.